18. Tiago, capítulo 1, lá no final do Novo Testamento. Capítulo 1, nós vamos ler os versos 12 a 18. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 12 a 18. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra. Ó Deus, a tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus, e que impacta, Pai, os corações dos pecadores. Senhor, pedimos a Ti, o Teu Espírito Santo, Pai, clareia a Tua mensagem, a mensagem do Teu Evangelho aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Acredito que alguns dos irmãos já devem ter saído da escola há algum tempo. Outros com menos tempo, como por exemplo eu. Uns poucos ainda têm memórias bem frescas desse período da vida. Na escola, nós construímos o conhecimento que nos torna cidadãos. É uma espécie de processo de civilização que passamos para que sejamos aptos a viver nessa sociedade moderna. Tenho certeza que todos aqui, por mais tempo que tenham saído da escola, vão se lembrar das provas. As avaliações são pontos fundamentais no processo de aprendizagem, porque elas permitem dosar quanto um aluno aprendeu de determinado conteúdo. Os testes são nivelados em notas, e normalmente a média é 6 ou é 7 em 10. Não podemos tirar menos do que a média, porque senão somos reprovados. A minha primeira reprovação na vida escolar foi na faculdade, enquanto eu estava fazendo engenharia. Não é nada bom ser reprovado. Na vida escolar, portanto, os testes têm a função de fazer um nivelamento mínimo dos alunos. Isso quer dizer que você não precisa acertar tudo, mas você precisa acertar no mínimo 60 pontos no final do ano. Se você não tiver a média, você tem que repetir tudo de novo. A reprovação na escola é motivada por não sabermos alguma coisa. Na grande maioria das vezes, o problema que gerou a reprovação é a falta de estudo ou não ter estudado o suficiente. Os testes de Deus são diferentes dos testes da escola, segundo Tiago. Os testes de Deus são feitos para que o crente verdadeiro seja aprovado e não reprovado. Porém, pode acontecer que o crente dê ouvidos à sua preguiça, como na escola. Não vou estudar, vou deixar para depois. Pode ser que o crente, então,
não seja aprovado. Porém, todos os crentes são capazes de passar nas provas do reino de Deus. Hoje, nós veremos que Deus, que é perfeito, nos regenerou para a perfeição. E por isso, o cristão é capacitado a superar as provações e tentações. O primeiro ponto do nosso sermão são os versos 12 a 15, que são a provação e a tentação. Antes de qualquer coisa, sabemos que essa carta do Novo Testamento foi escrita por Tiago, está no verso 1 do capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago é o irmão de Jesus. Ele era uma figura amplamente conhecida na igreja primitiva. E por isso não havia necessidade de se identificar mais do que isso. Tiago, servo do Senhor. Sobre o público da carta, apesar de Tiago colocar seus destinatários, como nós vemos aqui no verso 1, continuação, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Apesar de Tiago colocar seus destinatários como as 12 tribos da diáspora, podemos perceber pela leitura da carta que os leitores-alvo não eram apenas os judeus, mas os cristãos de modo geral. O irmão de Jesus sabia que não havia distinção de grego e judeus diante de Deus, em Cristo. Por isso, ele escreve de forma geral ao público cristão. Tiago era presbítero, ou seja, Tiago era pastor da igreja em Jerusalém. Ele ficou ali na cidade dos judeus como líder dessa igreja perseguida pelos que mataram Jesus. Portanto, sabemos que Tiago, presbítero da igreja de Jerusalém, escreveu para os judeus, mas com aplicações a todos os cristãos, tendo como objetivo exortar e encorajar a viver uma vida cristã autêntica. Tiago escreveu de forma a mostrar coisas mais práticas, coisas que estão no cotidiano, no dia a dia de todos nós. Tiago apresenta a nós duas palavras muito parecidas, mas que são diferentes. A provação e a tentação são palavras diferentes. Em português e no texto original em grego também são duas palavras diferentes. Mas qual a diferença entre provação e tentação? Sobre a origem, a provação vem de Deus e a tentação vem do próprio coração do homem. A primeira palavra é aprovação. Deus prova as pessoas para revelar se a fé delas é verdadeira ou não. A escola testa o aluno para saber se ele aprendeu. E nós no nosso dia a dia, nós fazemos de uma forma bem semelhante. Quando vamos comprar alguma coisa, normalmente nós testamos para saber se é bom. Quando compramos um biscoito e não gostamos, nós não compramos mais esse biscoito. Quando vamos comprar uma coisa de maior valor, como por exemplo uma bicicleta ou um carro, normalmente nós damos uma volta antes para saber se está tudo bem, para testá-lo. Existe teste para saber se talheres são realmente de prata, teste para verificar a afinação de um instrumento, teste para saber se a lâmpada está funcionando. De maneira semelhante, Deus testa a fé do ser humano. A fé que não é testada e aprovada não tem valor algum. Deus quer que o crente se aproxime dele durante a provação, para que ele o capacite a vencer a provação. O desejo de Deus é que todo crente seja aprovado. Ele não quer que ninguém vacile, fale na hora das provas. A aprovação de Deus, conforme o verso 12, vem para a aprovação, vem para o bem daqueles que são seus. Já a segunda palavra, a tentação,
surge quando o homem dá ouvidos à sua cobiça, que gera o pecado. A cobiça vem do interior do homem, ou seja, a cobiça vem do íntimo do homem. Sendo assim, muitos paradigmas populares são quebrados com a afirmação de Tiago. O primeiro e mais notável é o papel do diabo. Ele sequer é citado para explicar a provação e a tentação. No contexto das Escrituras, temos o exemplo do diabo no teste de Jó e na tentação de Cristo no deserto. Jó era uma pessoa extremamente abençoada por Deus. No primeiro capítulo desse livro, no livro de Jó, vemos que Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Satanás, por outro lado, fica rodeando a terra, como diz no verso 7 do primeiro capítulo. Deus, na sua infinita sabedoria, usou Satanás para testar a integridade de Jó. O diabo, ele executa tudo de acordo com a permissão de Deus, pois Deus é quem pode todas as coisas, não o diabo. Deus capacitou Jó para que ele fosse aprovado no seu teste. Outro exemplo que temos no Novo Testamento agora é a tentação de Cristo. Deus o enviou ao deserto e o testou através de Satanás. O diabo fez as suas propostas, mas Jesus recusou todas elas, usando somente a palavra de Deus. Irmãos, muitos usam o diabo como desculpa para cometerem pecados. Mas Tiago mostra a verdade. Quem nos tenta é exatamente o desejo pecaminoso. O irmão de Jesus diz claramente que a tentação não procede de Deus. Olha o que diz o verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. A origem do pecado é no homem. A origem do pecado não é em Deus. É uma relação evidente. As provações externas são enviadas a nós por Deus. Desta forma, Deus testou Abraão para que esse desse o seu filho Isaque em sacrifício. E diariamente nos testa. Ou seja, ele nos experimenta quanto ao que somos, colocando diante de nós uma ocasião pela qual os nossos corações são tornados conhecidos. Mas tirar o que está escondido em nossos corações é muito diferente de seduzir interiormente nossos corações por cobiças. É muito diferente. A tentação é completamente diferente da provação. Tiago, então, trata aqui da tentação interior. É como aquela preguiça de não estudar para a prova da escola. A tentação interior não é nada mais que desejos desordenados que seduzem ao pecado. Ele nega justamente que Deus é o autor das tentações, porque elas se originam na corrupção humana. A tentação está no coração do homem, porque ele pensa contra Deus e contra a palavra de Deus. Quando Deus coloca provas em nossas vidas, é exatamente para que vejamos o nosso estado de pecado. Deus testa para saber as intenções do homem. Temos vários exemplos disso ao longo das Escrituras, como, por exemplo, a peregrinação de Israel em busca da terra prometida. Deus testou o povo em Cades Barneia, no episódio dos espias. Deus ordenou a Moisés que enviasse um espia de cada tribo de Israel para que eles olhassem a terra que iriam conquistar. Dos 12 enviados, apenas Josué e Calebe creram na promessa de Deus de que a terra seria deles.
Os demais tiveram medo. O povo decidiu ter medo. Deus tinha falado que iria entregar a terra para eles. Eles não confiaram na voz do Deus Santo. E essa desconfiança na voz de Deus resultou nos 40 anos de deserto. O desejo do homem, como diz Tiago, brota no nosso coração. E ele é essencialmente contra Deus e seus desígnios. Após a queda, o fato é que o desejo do homem é ser contra Deus. Obviamente, o teste de Israel não eliminou a nação. Ou seja, a aliança que Deus fez com a nação não foi quebrada por causa disso. Deus é misericordioso. Deus é compassivo com aqueles que são seus. O povo não foi eliminado, mas continuou sendo abençoado por Deus nos termos da aliança. O homem é o autor do pecado, porque o seu coração, após a queda, é contra Deus, é contra a lei de Deus. E o caminho para a maldade humana é bem claro nas Escrituras. Olha aqui o que Tiago diz, verso 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Olha o caminho. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Primeiro damos ouvidos aos nossos desejos maldosos, que vêm do coração. Somos seduzidos por eles, porque eles parecem mais agradáveis aos nossos olhos. A opção de ser contra Deus é quase sempre mais fácil e mais sedutora aos olhos carnais. Depois que nós decidimos, nós agimos. O pecado então tomou forma. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Portanto, irmãos, Deus nos testa para mostrar e tornar conhecida a natureza pecaminosa do homem. Mas então, como podemos consertar esse problema que existe no homem? É o que o Tiago continua no nosso segundo ponto, a santidade de Deus, nos versos 16 a 18. Tiago, quando escreveu, colocou um contraste extremamente importante nesse texto. A tentação e a natureza do pecado, em face à santidade e perfeição de Deus. Deus não pode tentar nem ser tentado. Pelo contrário, de Deus só procedem a boa dádiva e todo dom perfeito. Deus é a personificação da bondade. Ele é a fonte de tudo que é bom, porque a bondade se origina nele. Deus nos dá tantas coisas que não podemos sequer mencionar. A sua criação, a natureza, o ar que estamos respirando agora, a saúde, todas as riquezas da terra. Deus mostra a sua bondade no sacrifício do seu Filho. As nossas transgressões, os nossos pecados estão perdoados pela obra de Jesus. Deus mostra a sua bondade no derramar o seu Espírito Santo. É Ele quem nos convence dessas coisas. Ele caminha junto conosco. O Espírito Santo nos mostra o que é certo e errado, e Ele está sempre nos lembrando de Cristo. As dádivas, ou seja, os presentes que Deus nos dá, são todos perfeitos, são todos bons. Todas as dádivas são boas. Todas as coisas nos são dadas pelas mãos de Deus. Ele está no governo de todas as coisas. Dele recebemos a prosperidade e a adversidade. É isso que vimos no primeiro ponto. Deus
prova o seu povo. Deus envia provações, Deus envia testes ao seu povo. Esses testes, muitas vezes ao longo da Bíblia, tomam forma de calamidade. O que dizer dos exílios, irmãos, que a nação de Israel passou? Que calamidade foi aquela? Ser escravo em terra alheia, numa cultura, numa língua que eles não conheciam. O profeta Amós sabia dessa realidade que Tiago está falando e escreveu no capítulo 3, verso 6 do seu livro: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? E o verso 17 ainda diz a respeito do caráter de Deus. As boas dádivas são os bons presentes que recebemos de Deus. Acabamos de falar dessas coisas. Agora, Tiago passa a dizer acerca daquele que dá essas coisas a nós. Dádivas boas e perfeitas vêm do Pai das luzes. Deus é chamado de o Pai das luzes, como aquele que tem toda a excelência e também a mais alta dignidade. É como se Tiago estivesse nos mostrando que devemos olhar para o céu. Lá nós vemos a luz brilhante do sol durante o dia. Lá nós vemos a luz da lua refletida do sol durante a noite. Lá nós vemos o brilho das estrelas. Deus é o criador de todas essas fontes de luz. E o apóstolo João diz em 1 João 5, Deus é luz e não há nele treva alguma. A escuridão não existe diante da luz. Ou seja, a perfeição de Deus, sua bondade, santidade e integridade e amor não são nem um pouco compatíveis com a cobiça e com o pecado humano. Deus é o Pai das luzes. E isso mostra a estabilidade e a imutabilidade. Deus não muda. É isso que Tiago mostra quando acrescenta o que vem imediatamente. Olha o que vem aqui. Verso 17. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não há em Deus nenhuma sombra de mudança. O ser, a natureza e as características de Deus são imutáveis. É interessante a metáfora que Tiago faz. Porque a natureza tem mudanças. Hoje está frio. Há 2 semanas atrás estava calor. Estamos no outono. E há um mês atrás estávamos no verão. Os dias estão começando a ficar menores e as noites maiores. Enquanto a natureza tem suas mudanças, Deus não tem qualquer mudança. Deus é a luz que não muda. Mas, o que isso tem a ver com a tentação e com a provação que Tiago fala? Tiago exibe de forma maravilhosa qual é a solução para o homem ser aprovado no teste de Deus e qual a solução para o coração desviado do homem. Tiago diz que Deus agiu de acordo com o seu querer. Olha o verso 18. Porque segundo o seu querer. Isso é extremamente significativo. Deus tem sim livre escolha. Como ele não tem mal algum, ele pode agir de acordo com a sua vontade, de forma livre. Quando o irmão de Jesus diz que Deus, de sua própria vontade, nos gerou, ele afirma que Deus não foi induzido por nenhum motivo a nos escolher. A vontade e o conselho de Deus são colocados em oposição ao mérito humano. Tiago acabou de afirmar que o mal é gerado no coração do homem. Logo, como o homem
tem mérito de ser aprovado por Deus. Ele não tem nenhum mérito. Por outro lado, por que Tiago teria que dizer que Deus não foi obrigado a fazer isso? É óbvio. Já que o pecado e a tentação se originam no homem e que o homem não é digno de salvação, o homem já nasce reprovado. Mas ele expressa algo mais, que Deus, de acordo com sua própria vontade, nos gerou e fez isso tendo como causa a si mesmo. Isso resulta que é natural para Deus fazer o bem. O natural de Deus não é fazer o mal, é fazer o bem. Essa é a ação da palavra da verdade. O que é essa palavra da verdade? Verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Qual que é essa palavra da verdade? Paulo usa essa expressão em muitas passagens, como 2 Coríntios 6, Efésios 1,13, Colossenses 1,5. Vamos abrir em Colossenses 1,5, algumas páginas para trás. Colossenses 1, verso 5. Diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A palavra da verdade é o Evangelho. Esse é o novo nascimento. É quando somos regenerados para uma nova vida com Deus. Quando a palavra da verdade, ou seja, o Evangelho é proclamado, Deus regenera o pecador e o transforma em nova criatura. Irmãos, quando você entrou na escola, você ia tirando as notas. Mas, irmãos, nós já entramos na escola reprovados. Porque o pecado está dentro de nós. Nós já começamos reprovados. Mas Deus nos aprovou. Deus nos criou, nos regenerou e nos renovou. Aprovados, somos obras de suas mãos. Somos como o bem maior. Somos como o bem que tem maior valor para Deus. São as primícias. No tempo do Antigo Testamento, as primícias, como a gente acabou de ler aqui em Deuteronômio 16, as primícias, ou seja, aqueles primeiros frutos que vinham da colheita, eram sagrados. Eles pertenciam a Deus. O primogênito do homem e do gado, a primeira colheita das uvas, a primeira colheita do pomar, a primeira colheita do campo. Ainda no Antigo Testamento, os profetas usavam a expressão primícias como figurativa para Israel. No Novo Testamento, os cristãos são os primeiros frutos. Paulo usa isso amplamente, Romanos 11:16, 1 Coríntios 16:15. Tiago diz que somos como primícias de suas criaturas. A diferença entre a tentação e a aprovação e o problema do homem foi apresentado. Tiago mostra o contraste da situação anterior. Deus não é o autor do mal. Ou seja, Deus não provoca o pecado humano. Muito pelo contrário. Tudo que há de bom é procedente de Deus. Sendo assim, essa passagem nos ensina que devemos ser tão afetados, tão impactados pelas inúmeras bênçãos que recebemos cotidianamente, diariamente de Deus, de sua mão, que não devemos pensar em nada além de sua glória. Nós devemos abominar o que nos vem à mente, ou que alguns outros sugerem para nós que não é compatível com Deus. Por isso, o texto nos mostra que o pecado tem origem no coração do homem.
e que dependemos totalmente de Deus e da sua palavra para suportar as provações e sermos aprovados por Deus. Conclusão. Deus, que é perfeito, nos regenerou para a perfeição. E por isso, o cristão é capacitado a superar as provações e as tentações. Algumas aplicações. As aplicações dessa passagem, na verdade, elas são muitas. Mas a gente pode resumir em duas. A origem do pecado é o homem, e o homem deve buscar a santidade em Deus. Primeiro, do primeiro ponto do texto, percebemos que Deus testa para saber as intenções do homem. Temos vários exemplos disso ao longo das Escrituras, sendo um dos mais enigmáticos, a meu ver, a peregrinação de Israel em busca da terra prometida. Deus testou um povo em Cades Barneia, no episódio dos espias. Nós vimos isso. Israel teve medo. Israel não confiou na voz do Deus Santo. E isso culminou nos 40 anos de deserto. O desejo do homem, como diz Tiago, brota do nosso coração. E ele é essencialmente contra Deus e seus desígnios. Após a queda, o fato é que o desejo do homem é ser contra Deus. Obviamente, o teste de Israel não eliminou a nação. Por quê? Porque Deus não muda, irmãos. Deus escolheu Israel. Nele não há sombra de variação, não há sombra de mudança. Deus escolheu Israel, Deus escolheu a sua igreja. A aliança que Deus fez com a nação de Israel não foi quebrada por causa do episódio dos espias. Deus é misericordioso e compassivo com aqueles que são seus. O povo não foi eliminado, mas continuou sendo abençoado. Deus é o Pai das luzes. Nele não há mudança ou sombra de mudança. O homem é o autor do pecado, porque o seu coração é contra Deus e a sua lei. Irmãos, essa realidade te afeta? Ela deveria te afetar. Uma segunda aplicação. Nós devemos buscar a santidade em Deus. Tiago diz muito mais do que o fato de Deus ser santo. Pela Bíblia, sabemos que o único padrão correto para ver e julgar as coisas é Deus e sua palavra. Deus, Criador de todas as coisas, é o único ponto de referência possível para podermos saber o que é bom e o que é mal. Fora disso, não há como saber. Antes da queda era assim. O homem tinha como referência Deus. O homem foi até a árvore proibida e comeu o fruto. E ali ele buscou outra fonte de conhecimento do bem e do mal, que não era Deus. Dessa forma, a rebelião, ela é também intelectual. O homem quis para si o poder de julgar e conhecer todas as coisas por si próprio, longe de Deus. Porém, ao homem não é possível entender a realidade sem Deus. Justamente porque Tiago diz que o desejo para o pecado vem do nosso coração. O homem sem Deus está alienado da verdade, porque ela é o próprio Deus. Portanto, o homem só pode alcançar a verdade em Deus. Conhecer o bem e o mal só é possível através da submissão do homem pecador ao conhecimento de Deus manifesto em sua Escritura. Era assim antes da queda. O homem tinha conhecimento através de Deus. Para nós sermos perfeitos, devemos nos guiar pela palavra de Deus. Nós somos capazes de ser perfeitos? Não. A humanidade foi capaz de ser perfeita em Adão, mas esse escolheu o pecado. Atualmente não é possível a perfeição completa. Exatamente por causa disso que Tiago está mostrando. O pecado vem do nosso coração. A única fonte do bem
A única fonte de perfeição é Deus e sua palavra. É em Deus que o homem tem o guia para a sua integridade, assim como era antes da queda. Devemos buscar, portanto, sermos santos, assim como Deus é santo. Lendo novamente Tiago, capítulo 1, verso 12, que diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar. Senhor Deus, não temos capacidade, Pai, de suportar as provas, Pai, de suportar, ó Deus, o que o Senhor coloca diante de nós, o que o mundo coloca diante de nós, por nós mesmos, Pai. Porque o nosso coração está entregue ao pecado. O pecado, ele brota do nosso coração. Ó Deus, te louvamos, Pai, louvamos a Tua obra, Pai, porque o Senhor nos regenerou, o Senhor nos deu vida, Pai, através da palavra da verdade. E, ó Deus, através dela, através da Tua obra, nós somos, sim, capacitados a passar pelos testes que o Senhor nos coloca, Pai. Ó Deus, pedimos a Ti, Pai, essa graça. O Senhor esteja conosco e que os testes que o Senhor nos coloca, Pai, o Senhor também nos envie, Pai, a capacidade e o domínio próprio e a fé, Pai, que vem do Teu Evangelho para suportá-los. Ó Deus, que a Tua palavra afete os nossos corações, Pai, que não fiquemos passivos diante da Tua palavra. Ó Deus, esteja conosco e na certeza que o Senhor irá responder essa oração. Eu oro no nome do Teu Filho Jesus. Amém.